E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre um manual de logotipo ou um manual de marca. Como funciona o manual, para que serve, como que você vai criar um. É muito importante você saber disso, né? Essa aula faz parte do nosso curso de CorelDRAW. Se você está acompanhando, né? Você está vendo que nós estamos entrando na parte mais profissional do assunto. Mas se você está usando um outro programa como Illustrator ou outro software gráfico, esse conteúdo vai ajudar do mesmo modo, tá bom? Então, sem enrolação, vamos para a aula. Apenas uma informação adicional, tá? Esta aula aqui ela faz parte do projeto Design Gráfico para Todos, que visa ensinar design gráfico gratuitamente aqui no YouTube, tá bom? Sem cobrar nada. Nós tivemos recentemente 3 aulas teóricas sobre o logotipo. São aulas muito, muito legais. Se você ainda não viu, eu recomendo que você dê uma olhadinha nessas aulas aqui para aprender mais. E depois nós tivemos 5 aulas ensinando a criar um logotipo do zero. Vocês viram aí, eu fiz logos usando técnicas diferentes. Então, se você ainda não conferiu essas aulas, eu recomendo, porque essa aula aqui é uma continuação direta destas aulas, beleza? Então, basicamente isso, apenas mais um pequeno lembrete. Se você ficar até o final desta aula, vai ter um presente especial para você, tá bom? Eu prometo que eu vou anunciar aqui neste vídeo um presente bem legal. Se você quiser, é só você ficar até o final. Você vai estar ajudando o canal e vai receber uma bonificação aí que eu garanto que você vai gostar. Continuando, começando, né? Uma pequena introdução sobre Manual de Identidade Visual, ou, como popularmente é chamado, Manual de Marca ou de Logotipo. Muitas pessoas leigas não conhecem esse tipo de manual, pequenas empresas às vezes também não conhecem, mas se você é designer, você tem que conhecer, você tem que saber para que serve e como funciona, tá? O Manual de Identidade Visual é uma ferramenta importante para qualquer empresa que deseja estabelecer uma presença de marca consistente e profissional, certo? Ou seja, você quer que sua empresa cresça, que ela seja conhecida no mercado, você quer que sua empresa ela seja uma empresa grande, você tem que ter um manual de marca, um manual de identidade visual, certo? Este manual ele pode ser definido como um conjunto de elementos visuais que representam a marca, por exemplo, o logotipo, paleta de cores, tipografias e imagens utilizadas na sua marca. Como, por exemplo, essa daqui é a capa do manual de marca da empresa Gol, certo? De linhas aéreas. E aqui você vai ver um exemplo do conteúdo das páginas. Note que tem vários modos de aplicar o logotipo, várias recomendações, o que deve fazer, o que não deve, nestas páginas aqui, tá bom? Então ela vai falar sobre as cores, a tipografia e outros elementos. Vocês vão entender mais isso no meio da aula. Bom, esses elementos visuais que contém no manual, né, eles vão ajudar a transmitir a personalidade e os valores da empresa e podem ser aplicados em todos os materiais de marketing e comunicação, como site, embalagem, cartão de visita e outros materiais que a sua empresa for fazer. Um manual, normalmente, ele é um arquivo em PDF, tá? Ele é do tamanho A4 e ele tem várias páginas. Então, o número de páginas não é certo, assim, não existe um número correto, vai ser de acordo com a empresa e com as necessidades da empresa, tá? O manual, este daqui, ele está na versão horizontal, mas ele também pode ser na versão vertical. Se você vai criar um manual de marca, ele pode ter esses dois formatos, não tem problema nenhum. O tamanho A4 é só uma sugestão, tá? Se você fizer outra medida, não tem problema. O tamanho A4 é uma sugestão porque fica mais fácil da empresa imprimir e poder encadernar e criar uma impressão do manual. Correto? Então, basicamente, aí uma noção básica do que é um manual vocês já tiveram. Continuando aqui, o Manual de Identidade Visual ele é um documento que estabelece diretrizes claras sobre como os elementos visuais da identidade visual da empresa devem ser usados, tá? Por exemplo, tá? Eu tenho aqui essa folha do manual da Skol. Note que ele está mostrando aqui o espaçamento entre o logotipo, ele está mostrando aqui a precisão que deve ter na impressão. Quando o logotipo for usado num formato pequeno,
como ele deve ser usado. Então, ele explica como vai usar o logo da empresa, o logo da marca ou a marca, né? Aqui você consegue ver, por exemplo, modos errados de usar. Não se deve achatar, não se deve usar ele como branco, né? Mudando a cor padrão. Não se deve usar esse tipo de cores invertidas aqui. Então, ele vai explicar como é o modo correto de usar a marca ou o logotipo. Isso faz toda a diferença porque um designer desavisado, uma empresa aí que não entende disso, pode pegar o seu logo e mudar as cores do seu logo numa impressão e descaracterizar assim a marca. Por isso que é importante ter um manual explicando o modo correto, tá? Ele vai definir regras, por exemplo, paleta de cores, tipografia, imagens, como nós mencionamos aí no slide anterior. Beleza? Continuando aqui, benefícios do manual de identidade visual. Bom, uma empresa ter este manual vai ajudar na consistência da marca no decorrer do tempo. Tá? Pode levar a um reconhecimento mais fácil e uma imagem profissional. O manual também ele pode facilitar o processo de criação de novos materiais de marketing, pois as diretrizes estabelecidas ajudam a garantir que todos os elementos visuais sejam usados de maneira correta e coerente. Apenas um exemplo, nós temos aqui do lado o manual do TikTok. Repare que ele mostra certinho a composição de cores e também no sistema de design dele, ele deixou disponibilizado elementos gráficos que podem ser usados na criação de artes gráficas. Então, sempre que você for criar uma arte gráfica para a empresa TikTok, você pode pegar esses elementos gráficos e inserir ele na sua arte para que ela fique harmônica, que ela converse com os outros materiais da empresa. Percebe? Então, isso vai fazer com que a criação dos materiais de marketing fique mais fácil e fique mais unificada com os outros materiais da empresa. Além disso, essa última frase menciona, né, que o manual de identidade visual ele pode ajudar a proteger a marca, evitando o uso indevido ou não autorizado dos elementos visuais da empresa. Ou seja, você já definiu que a sua empresa usa esses elementos, você já definiu que a marca ela usa todos esses itens, isso daí vai caracterizar a sua marca. Você pode fazer um registro da marca em si, e outras empresas não podem usar os mesmos elementos visuais do mesmo modo que a sua marca ou a sua empresa vai usar, porque você já registrou isso, certo? Não estou falando que você vai ter um registro de uma bolinha azul, de uma bolinha vermelha, né? Mas você vai ter o registro, no caso, da composição em si, do logotipo e do modo de usar ele. Beleza? Bom, continuando aqui, elementos do manual. Os elementos comuns que o manual tem são, por exemplo, a combinação de cores, como é o caso aqui deste manual da CBF, da Seleção Brasileira. Você consegue ver que ele mostra como o logo deve se comportar com fundo azul, com fundo amarelo, fundo verde, fundo branco. Também a composição de cores da empresa. Por exemplo, aqui tem o amarelo, o verde e o azul. E aqui do lado você vai ver que tem a composição de qual é a tonalidade dele em RGB, em CMYK, em Pantone, para se chegar nessa cor aqui e nessa e nessa. Assim, sempre que você pegar um serviço para fazer para este cliente, você vai saber exatamente o amarelo que você deve usar, exatamente o verde, o azul e assim por diante. A mesma coisa é com a tipografia, com as letras. O tipo de letra, o nome da fonte, o tamanho correto, tudo isso é definido no manual, tá bom? Então, quando você vai fazer um serviço para a empresa, você vai saber direitinho como trabalhar com a marca ou com o logo daquela empresa. Então, para isso serve o manual. E você, como designer, vai aprender a fazer isso para os seus clientes para proteger a marca deles e, consequentemente, proteger o seu trabalho, para que o seu trabalho ele seja mantido como foi planejado originalmente. Beleza? Bom, aqui eu separei para vocês uma pequena lista básica do que o manual tem que ter, tá? Então você vai começar a criar seus manuais. O que o manual pode conter, tá? Não precisa ter todos esses itens, mas basicamente esses são os itens que o manual normalmente tem. São 9 itens, tá? Aqui tem os primeiros 5 itens. Primeiro item, o logotipo e suas variações, né?
O logo, o tamanho dele, se ele vai ser na versão horizontal, vertical, como ele ficaria numa versão monocromática, né, as aplicações e assim por diante. A paleta de cores, o padrão, os códigos, né, da cor em Pantone, RGB, CMYK, isso daí vai ajudar bastante para que outras empresas usem o logotipo ou a marca. A tipografia, como foi mencionado, não só a fonte e o tamanho, mas também o peso, né? Se a fonte ela vai ser usada na versão negrita, ou na versão medium, na versão light, ou também o kerning e o tracking, ou seja, né, o espaço entre as letras da fonte, o espaço entre cada letrinha, ele tem um padrão específico, o espaço entre cada linha tem um padrão específico, você pode definir isso tudo no manual, tá? E outras particularidades que você achar que convém. O estilo fotográfico, né, o estilo de fotos que deve conter as cores, o enquadramento, outros aspectos para que haja uma coerência visual com a marca, né, para que não use qualquer foto de qualquer estilo com aquela marca que não vai combinar. Então você já mostra isso no manual. Elementos gráficos, né? Muitas marcas têm ícones ou pequenas ilustrações ou padrões de fundo, então esses elementos têm que estar bem discriminados no manual para que você possa usar eles na composição de marca, como foi o exemplo do TikTok que eu mencionei para vocês. Continuando aqui. A aplicação da marca em diferentes formatos. Por exemplo, no formato horizontal, no formato vertical, quando for usar apenas um ícone, apenas uma peça. Então você pode definir esses itens todos e deixar tudo registrado no manual para facilitar o uso. Regras gerais de utilização. Por exemplo, marcar o que não pode fazer com a marca, como distorcer a marca, mudar a cor, né, adaptar de modo não coerente com a marca e outras restrições, como aquele exemplo da Skol que eu mencionei para vocês. Tá? Exemplos de aplicações. Por exemplo, você vai mostrar como o logo ou como a marca ficaria num cartão de visita, numa embalagem, num outdoor, numa postagem de rede social ou outros itens que sejam necessários e coerentes com a marca. E também colocar no manual história e valores da marca. São informações que podem ser relevantes e ajudar assim para que contextualize a criação de outros elementos e outras peças gráficas para a empresa, tá bom? Então, esses 9 itens que eu mencionei aqui são apenas exemplos do que pode conter no manual, tá? O manual não precisa ter todos esses, mas se tiver todos esses, vai ser um manual bem completo e bastante proveitoso para a empresa e para a marca. Lembre-se, uma nota aqui que eu mencionei, né? O manual deve ser personalizado para a sua empresa, considerando as particularidades e necessidades específicas dela. Ou seja, pode ter empresas que vai pedir para você mais peças gráficas, né, para você exemplificar no manual, ou então vai pedir para você mais variações de formato ou de cores, então você vai fazer adaptado para aquela empresa. Então agora, para ficar fácil de vocês visualizarem e enxergarem isso, eu vou mostrar para vocês um exemplo simples de um manual, tá bom? Um exemplo de um manual que eu fiz, de uma empresa, de um serviço de um cliente. Este é um manual bem básico, com poucas informações para ficar fácil de vocês visualizarem. Vamos lá para o manual. Este aqui é um manual de uma cliente, tá? Este manual, vocês podem notar que ele está num formato A4, na horizontal, como eu mencionei para vocês. São páginas e páginas de conteúdo. Eu vou passar por ele agora para vocês verem como eu fiz a composição dele, tá? Continuando aqui, a primeira página ela vai simplesmente mencionar o nome, né? O nome da marca em si e também a descrição. Depois disso, eu mostrei os itens básicos para a criação da marca, né? O logotipo, ele tem estes elementos gráficos aqui. Embaixo do ícone dela, do logo, né? Eu coloquei umas folhinhas, né, com pequenas flores. E o item base que inspirou foi este tipo de vegetação, este tipo de imagem. Então foi o que inspirou a criação do logo. E os elementos, eles têm que passar, né? A ideia é que passem delicadeza, elementos naturais. Então isso daí eu inseri aqui no manual da marca.
Eu mostrei a composição básica que foi usada, né? A ideia seria a letra B do sobrenome. A ideia seria colocar um círculo e colocar estas folhinhas com as flores na composição. E daí a composição final acabou ficando deste modo. Tá? Este aqui foi o logotipo, como ele foi representado com esses elementos. Continuando, aqui nós temos os valores da marca. Então isso você vai definir com o seu cliente, o que você vai colocar no manual. Você pode colocar um descritivo, um texto descritivo sobre esses itens. Tá? Este aqui foi uma coisa que eu fiz. Aqui você vai mostrar aplicações, por exemplo, a aplicação do ícone em background. Eu coloquei o ícone aqui em tons bem clarinhos. Você pode marcar até mesmo o grau de transparência, 50% de transparência, 70%, para que fique claro de como ele deve usar o ícone nas peças que vão ser feitas, né? Aqui está a amostra do logotipo em si, né? Esse aqui é o logotipo básico. Ele funciona deste modo, essa é a composição total dele. Para fundo claro, este é um fundo específico que foi escolhido pelo cliente, que é um fundo bem clarinho, ele é um creme. Também existe esta versão negativa, utilizando este tom, e uma outra versão negativa, utilizando o tom verde. Então, esses elementos todos aqui podem ser usados em variações da peça, quando for ser feito, no caso, um catálogo ou qualquer outra apresentação que precise de tons diferentes, tá? Então, isso tudo pode ser descrito aqui num texto, você pode explicar isso tudo para que quem pegar esse serviço saiba fazer. Variações de aplicação, como eu mencionei na aula teórica, né? Aqui vocês estão vendo de modo prático, né, que o logo ele pode ser usado na versão vertical, ele pode ser usado na versão horizontal, ele pode ser usado apenas com as letras e também pode ser usado apenas o ícone. Então essas são as aplicações, basicamente, do logotipo, e ele vai servir também de modo responsivo. A versão horizontal, a versão vertical dele ficaria completa e a versão horizontal também. Se ele for usado menor, num tamanho pequeno, pode ser removido essa frase, farmacêutica esteta, também aqui na versão horizontal. Por quê? Porque vai ficar muito pequeno, não vai dar leitura e vai só atrapalhar a peça gráfica. Então, pode ser removido. Isso vai servir tanto num site quanto numa impressão em que o logo for ficar muito pequeno. E se ele for ficar mais pequeno ainda, ele pode ser usado apenas na versão de ícone, como é este exemplo. Tá? Então, é uma explicação aí para uso do logo. Continuando aqui, a combinação padrão. Então, você vai mostrar uma visão geral da combinação do logotipo, seguindo como ele ficaria na cor preta, tanto versão negativa quanto positiva. Ele pode ser usado assim, em preto e branco, ou em tons de cinza, na versão negativa num cinza escuro, ou no preto. A combinação padrão apenas para o ícone, para você usar ela em impressos gerais ou em fotos de perfil de rede social, assim por diante. Aqui, exemplos de aplicação com uma imagem. Tá? Então, o tipo de imagem legal para usar com esse anúncio são imagens assim que tem um fundo bem clean, para que o logo ele possa ser aplicado dos lados da modelo, como é algo que tem a ver com estética, para que seja bem visível o rosto e a aplicação, e o logo ele fique de um lado, ou então a marca d'água dele, ou a versão negativa dele do outro lado da peça. Tem outro exemplo de aplicação, tá? Então repare que a fotografia é legal para compor anúncios. Ela tem que ter sempre um canto livre para que o logo ele seja aplicado ali, preferencialmente numa coisa sem fundo, né? Ele não ficaria legal aqui em cima desse braço, por exemplo. Ele fica mais legal aqui neste cantinho. Então são exemplos de aplicação, tá? Repare, por exemplo, que essa imagem ela é mais complexa, mas existe um lugar ali certinho que pode ficar o logo na composição natural dele, tá? Então, exemplos de aplicações. O isotipo, né? O isotipo, que é apenas este íconezinho, ele pode ter, por exemplo, essas aplicações com fundo negativo ou também
ele pode ser usado apenas na cor definida destes fundos, tá? Ele pode ser usado assim. Aqui nessa página você explica isso, pode ter um texto explicando como exemplo apenas, né? Um ícone, quando o seu cliente for fazer um aplicativo para celular, ou então, né, um aplicativo para tablets e até mesmo um site, né? Então o íconezinho dele, nos tamanhos específicos, ele vai se comportar destes modos, né? Então você consegue explicar isso e deixar tudo certinho para o seu cliente ver. Aqui está um exemplo de aplicação, né, do ícone. Aqui está o logo, né, com o íconezinho. Então vocês conseguem deixar isso definido já, o exemplo de aplicação de como ficaria no site, certo? A grid, você pode mostrar o alinhamento que você usou para mostrar que o logotipo está perfeitamente alinhado, né? Para que ninguém pegue esse logo e use esse ícone mais para a esquerda ou mais para a direita, mas que ele deve ser usado nesta composição, que é o modo mais correto. O espaço, né? O alinhamento entre os elementos da peça. O padrão de cores, então você vai deixar discriminado na peça cada uma das cores, né? Repare que esse degradê aqui, ele tem 3 cores básicas, né? E as cores básicas dele têm estas composições. Então isso tudo pode ficar explicado no manual para que a empresa que vai fazer use certinho as cores e não cometa erros. Aqui, repare que tem o padrão CMYK, o padrão RGB e também a cor aqui, no caso da paleta de cores. Então você pode usar todas elas. É legal você ter uma coisa bem completa para o seu cliente. Também referente à tipografia. A tipografia aqui, no caso, foi usada essa fonte, Vonic 64, que é a fonte ideal para título. A fonte para linha fina, essa Dual Gray, certo? São as mesmas fontes que estão aqui no logo, tá? No logotipo, essa fonte maior aqui é a Vonic 64 e a fonte de subtítulo é essa Duroy, certo? Então vocês podem deixar como padrão isso para o seu cliente poder usar nas peças dele. Também, se vocês inverterem o uso dela, também fica legal, também vai combinar com a marca. Você pode escolher uma fonte padrão para corpo de texto, tá? Para que o texto não seja escrito com essa fonte, que não vai ficar legal, nem com essa. Então, escolhe uma fonte bonita. Neste caso, você tem aqui a fonte Futura. Então, se o cliente, em todas as peças que ele fizer, ele usar essas combinações de fonte, isso vai ficar legal na marca dele. Ele pode usar isso em rótulos de produto, né? nas postagens de Facebook, de Instagram. Então, vocês podem definir isso também para o seu cliente. Aqui está uma aplicação do cartão de visita, como ficaria os elementos, como os elementos podem ser utilizados no cartão. Tem um cartão com o site, sem o site, foi um pedido do cliente que ele queria ver como ficaria. Eu fiz um pequeno mock-up aqui mostrando como o cartão ele ficaria numa impressão, né? Aqui tem um exemplo de um papel timbrado, tá? Isso foi, como mencionei, são coisas personalizadas que foram conversadas e tratadas com o cliente. Pode ser que o seu serviço aí não tenha esses elementos, mas isso foi uma coisa que eu usei aqui. Tem um exemplo do papel timbrado com o logo na vertical, com o logo na horizontal, tá? Eu fiz uma pequena representação do papel impresso. Aí também representação de itens personalizados para que ele tenha na empresa. Aqui uma pequena amostra da assinatura do e-mail, como ela poderia ficar. E também aqui uma pequena amostra da tipografia numa placa, numa entrada da empresa, como ele poderia ser utilizado de modo bem delicado e mantendo assim a harmonia com o visual da marca, certo? Então, aqui ao final, né, eu risquei aqui meus itens, não precisa ter as minhas informações de contato aqui à mostra, mas aqui é a página final do nosso manual. Tá? Então vocês perceberam que este manual aqui, ele é um manual adaptado para esta marca, tá? Se você fizer para uma marca diferente, eu já fiz para outras e não são todos esses itens que estão aqui, vai ser de acordo com o que você vai conversar com o seu cliente. E daí este manual ele pode ser entregue para ele no formato PDF, em alta resolução, ou então em baixa também, você pode enviar os dois formatos para ele, o que for mais fácil, para que ele possa sempre compartilhar esse manual com uma empresa que vai fazer um serviço gráfico, certo?
Concluindo a nossa aula, né, o manual, né, ele vai ajudar a manter a identidade visual, a consistência da marca. Então é muito importante que seu cliente tenha um. Quando você for oferecer um serviço de logotipo para ele, sempre mostre o manual, explique a importância do manual para que você feche o serviço com o manual, né? Não venda apenas o logotipo solto para ele, mas sim todo o manual da marca de uso. Você pode oferecer para ele o preço do manual mais simples, mais objetivo, e o preço do manual com itens a mais, como eu mencionei ali, já mostrando um cartão de visita, já mostrando uma folhinha de receituário, ou outros itens, né, uma peça de Instagram, itens que podem ser úteis para o seu cliente. Então, faça estilos de manuais diferentes, ofereça para ele valores diferentes, e ele vai querer um logotipo com manual porque ele vai entender o quão útil vai ser para a marca dele. Vai ser difícil ele não querer, tá bom? Eu tenho uma dica bem legal para vocês aqui, que é este curso, tá? Esse daqui é um curso específico da Doméstica para a criação de manual de identidade visual do zero, tá? São 14 aulas, é um curso que ele é bem complexo mesmo, tem arquivos para você baixar que vão te ajudar, ele vai mostrar o passo a passo. Esse curso, ele é ministrado pelo Guilherme Gomes, tá? Ele é um designer gráfico e ilustrador, e ele é um curso que ele está em diversos idiomas, e o áudio dele é em português, tá? Não é um curso em espanhol ou inglês, como outros da Doméstica, ele é um curso em português, então é facinho para você acompanhar. Este curso está baratinho, é R$29 o preço dele neste momento, né, que eu estou fazendo a aula. E ele é um curso que vai mostrar para vocês aqui o básico, né, da criação de manual e o passo a passo para que você não se perca, tá? Eu não vou entrar muito a fundo na criação, porque é um assunto que eu não teria tanta visibilidade aqui no YouTube, né? Então, para você aprender a fundo, se você quiser, eu recomendo este curso aqui, certo? E eu prometi para vocês que eu daria um presente, tá? O presente que eu vou dar para vocês, como prometido, é uma pasta com 100 manuais para download. Olha que legal, hein? Então, se você quiser se inspirar aí, ver como as empresas fazem, você vai ter uma pasta aí, um link na descrição deste vídeo, com todos os manuais aí dessas empresas mais conhecidas do mercado, tá? Vai ter o manual da Prime, da Amazon Prime, da NASA, olha que legal, da pizzaria Domino's, tem manual do Barcelona, do time de futebol, do Animal Planet, da Go, tem de outros, tem do Facebook, do Twitter, né? Tem de várias empresas ali, até mesmo da Adobe. Então, dá uma olhadinha nesses manuais, baixa eles, vê o que eles colocaram. Tem manual, para vocês terem uma ideia, que tem 10 páginas, tem manual que tem 100 páginas. Então, você vai ver a diferença entre cada um deles e vai ver qual foi a solução que o designer usou para aquele manual, tá? Então, vai servir para você usar de exemplo e pegar ideias para a criação dos seus próprios manuais, já que cada manual vai ter um conteúdo de acordo com o cliente. Você pode dar uma olhada geral, baixar e guardar aí os que você gostar mais para uso futuro, tá bom? Então esse é um presente para você que chegou até aqui do vídeo, 100 manuais para download. Eu ia colocar este manual, esse download, apenas para membros do canal, tá? O nosso canal tem o Clube de Membros, se você não conhece. O Clube de Membros é um local dentro da comunidade ali do YouTube, onde eu coloco downloads exclusivos. Esses manuais iam estar lá apenas para membros, mas eu quis colocar para vocês, para todo mundo, para que vocês tenham um gostinho do que os membros do nosso canal ganham. Sempre tem conteúdo extra exclusivo para eles, como, por exemplo, né, essa semana, esse mês aí, nós colocamos, eu coloquei nessa semana agora, 3 e-books para download exclusivos para eles, 200 fontes bem legais para uso em serviços gráficos, 2.000 imagens, olha que legal. E nesse mês aí que passou, teve curso de criação completinho ali, são 10 aulas aqui dentro. Teve também essas imagens, essas fontes premium. Eu sempre vou colocando coisinhas lá na comunidade. Então, se você quiser ser um membro do canal, assim como a Camila, a Beatriz, a Valpaiva, a Daiane, o Dryan, você pode ajudar o nosso canal a crescer sendo um membro e ainda desfrutar de itens como este, como seria, no caso, estes manuais que eu estou dando para vocês gratuitamente agora, tá bom? O Clube de Membros é um clube que ajuda o canal a crescer e, além disso, você ainda
tem um suporte personalizado, tem aqui um grupo lá do nosso canal no WhatsApp e no Telegram, que você pode entrar lá, conversar comigo, mandar sugestões, mandar também dúvidas, mandar o seu trabalho para que eu veja se está certinho ou não. Então eu vou te dar um suporte personalizado aí no seu trabalho profissional. Então eu convido você a fazer parte do clube de membros do nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo chamado Seja Membro. Se você clicar nele, você vai ver direitinho tudo que tem acesso ali e como que você faz para ser um membro do canal. Beleza? E eu agradeço você de coração por ter chegado até aqui neste vídeo. Você vai ver aqui na sua esquerda a playlist com todos os vídeos do CorelDRAW, do curso de Corel, que é este curso que você está vendo agora. Então vai estar a playlist lá com mais de 50 vídeos já para você. Aqui na parte de cima vai ter a playlist do curso de Canva, que é um curso que nós estamos começando aqui no canal, que também está muito legal. E aqui embaixo a playlist do curso de ChatGPT. Então, para você não perder e continuar aí acompanhando a gente, dá uma olhadinha nessas playlists. Valeu, até o próximo vídeo.